Irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Marcelo é filho da Selma e do Tatá, né? Seja bem-vindo. Tá, Tatiana, não estou vendo aqui, não sei se mudou de lugar, mas nós temos feito algumas meditações em cima dessa primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. E, considerando diante do Senhor, eu também gostaria de contribuir, né, e trazer, pela graça do Senhor, edificação aos irmãos, dentro de algum assunto que o Senhor tem me chamado, me despertou, para então considerar juntamente com os irmãos. E acho que dentro aí das doutrinas e dentro das instruções bíblicas, existem alguns assuntos que são mais populares, né, que nos cativam mais, são mais interessantes de nós estudarmos e considerarmos. Há outros assuntos que já não são tão populares e de alguma maneira podem e geralmente trazem até alguma polêmica. Um deles, né, que eu sei que é um assunto que, em geral, nós temos bastante de dificuldade de lidar e de considerar e tentar entender quando nos é considerado, é com respeito a nossa, né, de maneira geral, a uma vestimenta adequada, a como nós nos portamos e damos testemunho de Cristo dentro desse aspecto, que não é o aspecto que eu vou abordar hoje. E o que eu vou abordar hoje é um assunto que, acredito eu, que está nesse pacote de assuntos não tão populares, mas que, infelizmente, ele faz muito parte do nosso cotidiano. É um assunto que nós deveríamos rejeitar, mas talvez aí dentro até do que acredito que o Senhor já nos tem trazido no Partir do Pão, né? Eu fiquei pensando antes de vir porque algumas vezes o Senhor, ou várias vezes aqui no nosso meio, o Senhor, ele faz essa conexão daquilo que é trazido no Partir do Pão com aquilo que é trazido no momento de estudo. E eu fiquei pensando assim que talvez pelo assunto isso não seria muito possível, mas eu creio que o Senhor ali pela vida do Felipe, ele já trouxe o que eu gostaria, ou alguma coisa do que eu gostaria de introduzir, né, ou que seria a minha introdução aqui do compartilhar com os irmãos, e está muito relacionado à nossa carne, à nossa carnalidade, a essa natureza que ainda habita em nós e que o Senhor, ele tem nos dito constantemente para nós rejeitarmos as paixões carnais, para nós rejeitarmos aquilo que é o desejo do nosso perverso coração. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos abraçado aquilo que diz respeito à nossa carne. Muitas vezes nós temos dado provisão à carne e não ao espírito. E o meu encorajamento, de uma maneira geral, para os irmãos, né, e para nós, inclusive para mim, é que tudo aquilo que tenha aparência de mal, né, que nós possamos fugir, que nós possamos rejeitar e permitir que somente o Senhor e o Espírito dele operem nas nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos, ainda no primeiro capítulo de Coríntios, a partir do versículo 10. Paulo, escrevendo aos irmãos, ele faz esse rogo aos coríntios, pedindo a eles que pelo nome, ou suplicando a eles, né, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E por que Paulo faz essa súplica? Porque ele coloca, né, a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. E essas contendas eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Acaso, irmãos, Cristo está fragmentado a ponto de nós tomarmos partido na igreja, ou a ponto de nós levantarmos ou gerarmos contendas no nosso meio comunitário, na nossa vida cristã? E com respeito à questão da contenda, irmãos, e é extremamente importante entender isso que o Felipe já trouxe. Então, se nós prestamos atenção ao que o Senhor nos trouxe através dele, isso também já foi falado, por isso eu não vou gastar muito tempo nisso, mas eu preciso, mais uma vez, reforçar essa base nossa, o que seria o nosso fundamento, em entender que as contendas no nosso meio, né, e muitas outras obras, isso nada mais é do que uma manifestação da nossa carne, né? Então, no capítulo 3 aqui de Coríntios, já passamos por isso, quando Paulo ele é enfático e ele mostra que, pelo fato de haver ciúmes e contendas entre os irmãos, isso demonstrava que os irmãos ali em Coríntios, eles eram irmãos carnais e irmãos que andavam segundo os homens. E ele faz essa colocação parecida como é colocado, ou como ele já diz aqui no versículo 12 de 1 Coríntios 1, quando ele então faz esse apontamento, que quando nós dizemos, eu sou de Paulo, e outro, né, diz, eu de Apolo, que isso evidencia que nós andamos segundo os homens. Então, precisa ser muito claro para nós, para todos nós, que a contenda no nosso meio, quando ela existe, quando ela é manifestada, ela nada mais é do que uma obra gerada pela nossa carne, assim como ali em Gálatas, no capítulo 5, quando nós temos ali dos versículos 19 ao 21, aquela relação de 15 obras da carne, e ali nós temos, né, na minha tradução Almeida Revista Atualizada, falando das porfias, mas que também, em outras versões, é trazido como rivalidades, como rixas, como discórdias, que é a mesma palavra, a mesma, essa eris, no grego, que é essa palavra para contendas usada aqui nesse início de Coríntios capítulo 1. Irmãos, também é interessante, ainda sobre as obras da carne, que mais da metade delas, e precisamente 8 das que são relacionadas ali, são obras que dizem respeito à nossa relação, ao nosso convívio. Por isso, acredito ser um ponto de bastante atenção, né? Um ponto em que precisamos nos atentar, em como nós lidamos uns com os outros, em como nós nos relacionamos, em como nós entendemos ou como nós tratamos muitas vezes as nossas diferenças em vários aspectos, um com relação ao outro. Porque, de novo, mais da metade dessas obras citadas ali em Gálatas 5, elas são referidas naquilo que diz respeito aos nossos relacionamentos. E qual que é o grande problema, irmãos? E isso, muitas vezes, nós acabamos tratando e dando muito enfoque, muita ênfase nas obras da carne e não da carne. Então, eu até como exemplo, né, nós temos uma ilustração, a carne como o vírus da gripe, e até onde eu sei, né, o vírus da gripe ele é um vírus que ele não tem cura, e quando nós vamos na farmácia e compramos algum medicamento para a gripe, na verdade, né, o medicamento ele é para aliviar os sintomas da gripe. E na nossa vida cristã, muitas vezes nós tentamos fazer isso e lidar com isso, né, nessa nossa interação com a carne, nós tentamos então não trazer uma aniquilação à carne, mas tratar com os sintomas da carne, tratar com as obras da carne, sem entender que as obras elas vêm de uma fonte, que é a própria carne. Então, nós muitas vezes vamos para esse caminho, em que a gente, de uma maneira muito paliativa, vamos nos preocupar muito mais
com aquilo que é manifestado pela carne do que com a carne propriamente dita. E não é assim, né, que nós deveríamos tratar. Quando nós vemos, então, as manifestações da carne, né, as obras da carne, na vida dos irmãos, nas nossas vidas, irmãos, nós deveríamos, sim, levantar um ponto de atenção, mas procurando a origem daquilo e buscando diante do Senhor, considerando diante do Senhor com muita sinceridade, como que qual o caminho, né? Quais as decisões que nós temos tomado, que nós temos então dado ou cedido, né? E escolhido aos desejos do nosso coração e permitido que através desses desejos do nosso coração, né? Que Jeremias coloca um coração que é enganoso, um coração que ele é desesperadamente corrupto, e nós deveríamos então clamar ao Senhor para que Ele nos capacite a tratar com o nosso coração, a tratar com a nossa carne. E então, irmos para aquilo que é o caminho do discipulado, quando nós queremos ser discípulos de Cristo. Quando o próprio Senhor Jesus, Ele fala para aqueles que desejam segui-lo, que eles precisam, dia a dia, negar a eles mesmos. Então, se nós desejamos seguir a Cristo, precisamos negar a nós mesmos. Dia a dia, precisamos tomar a nossa cruz. E é esse o caminho da cruz, que é o caminho para aniquilar a nossa carnalidade. E isso causa dor, isso causa sofrimento, mas é o único caminho necessário para que as obras da carne não sejam manifestas. É o único caminho necessário para que dentro desse contexto de Coríntios, as contendas entre nós, elas não sejam manifestas. Não adianta, irmãos, nós tentarmos e alimentarmos a carne e escolhermos o caminho da carne, tentando esconder as manifestações da carne. Não é esse o caminho. Não é isso que vai trazer vida para nós, não é isso que vai trazer vida para os irmãos. Não é isso que traz vida para a igreja, irmãos. Mas o que traz vida para a igreja é a morte. É o caminho de aniquilação. É o caminho quando nós escolhemos morrer para nós mesmos. E então permitir que através de nós a vida de Cristo ela se manifeste. Porque quando também o Senhor Jesus, nessa continuação ali em Lucas capítulo 9, quando ele chama as pessoas ali ao discipulado, ele fala que aquele que quiser salvar a sua vida, ele precisa perder. Irmãos, muitas vezes nós estamos tentando salvar a carne. Muitas vezes nós estamos tentando nos salvar, sem entender que isso é um caminho de perdição. Sem entender que isso é um caminho de morte. Por isso, né, inicialmente o convite aos irmãos é para que nós consideremos o caminho da cruz e essa necessidade para que consigamos tratar, né, com essas obras da carne, nesse sentido de que é com a cruz que as obras da carne são tratadas, porque é com a cruz que a carne é tratada, que a carne ela é mortificada, e através da cruz, os nossos relacionamentos, eles serão relacionamentos muito mais saudáveis e relacionamentos que eles vão gerar vida ao invés de morte. E dentro disso, né, dentro desse contexto, gostaria também de ler com os irmãos Provérbios, capítulo 22. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 10, diz: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Também ainda em Provérbios, um pouquinho mais para frente, no capítulo 26, Provérbios 26, a partir do versículo 20.
Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, ou como na nova versão transformadora diz, como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. E versículo 22, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, ou as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Vamos orar, irmãos? Senhor, abra os nossos olhos para entendermos diante de quem estamos. Estamos diante do Deus soberano, daquele que é todo-poderoso, do Deus Santo, Santo, Santo. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a termos total reverência neste momento. Reverência não a mim, mas reverência a Ti. Entendendo, Senhor, que nessa manhã o Senhor já tem nos falado e o Senhor continua desejando falar conosco. Porque o Senhor deseja fazer uma obra de transformação nas nossas vidas. Senhor, que cada um de nós sejamos livrados de nós mesmos. Que cada um de nós sejamos livrados dos nossos preconceitos. Senhor, livra-nos da nossa carne. Livra-nos, Senhor, da nossa desatenção, do nosso desinteresse. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos tido um relacionamento contigo de puro interesse, buscando apenas que o Senhor nos dê coisas, Senhor, materiais, sendo que o Senhor tem desejado nos dar da vida do teu próprio Filho, Senhor. E isso é o necessário, isso é o que perdurará. Por isso pedimos a Ti que através da Tua palavra recebamos vida. Senhor, e pela Tua misericórdia que peço que o Senhor possa me usar os meus lábios, Senhor, não para trazer glória para mim mesmo, senão glória para Ti e para Ti somente. Que somente o Senhor esteja como centro nessa reunião. Senhor, queremos adorá-lo, queremos servi-lo, queremos escutá-lo, reconhecendo, Senhor, que estar aos Teus pés, ouvindo as palavras de vida, é o lugar melhor no qual nós podemos estar. Por isso, mais uma vez, clamamos para que a Tua palavra possa ir no mais íntimo dos nossos corações, Senhor, para que vida seja gerada em nós. Para que, Senhor, a nossa carne ela morra, Senhor. Para que o Teu Espírito seja visto em nós. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Irmãos, então, de maneira também muito clara, né, eu quero reforçar com os irmãos a necessidade de termos esse pano de fundo ou esse fundamento, como eu disse, em que sim, nós vamos tocar no assunto da contenda, vamos tocar no assunto da maledicência, mas o foco não é esse. O foco não é esse, mas o foco é em qual o caminho é o caminho para que isso não seja manifestado. Assim como tenho visto, irmãos, que a maledicência, ela é apenas uma ferramenta, um instrumento, uma arma na qual nós usamos para que geremos contenda entre nós, geremos contenda entre os irmãos. E eu tentei fazer esse exercício, depois os irmãos podem me ajudar, mas até pegando o contexto ali de Coríntios, onde cada grupo de irmãos se dizia pertencente a um apóstolo, ou mesmo ao próprio Cristo, de uma maneira e numa visão muito errada nesse contexto de Coríntios, em que também uma contribuição que foi trazida aqui, não é nesse sentido ali de Coríntios, não é que eles tinham alguma preferência por um determinado irmão, ou que tinham alguma empatia teológica com determinado irmão, mas é que, abraçando aquele irmão e a teologia dele, eles desprezavam os outros irmãos. E eu fiquei tentando fazer esse exercício em como as contendas elas eram geradas, se não por um caminho de conversas inadequadas, de conversas
inconvenientes, senão por um caminho de maledicência. E eu não sei, sinceramente, e por isso que os irmãos podem me ajudar depois, em outros caminhos, né, para que uma contenda seja gerada, né, mas com certeza a maledicência, as nossas conversas, isso se não for a única razão, né, a maledicência com certeza, ela é um ponto em que eu ousaria colocar, né, que ela é o de maior porcentagem, ou que vai abranger uma maior quantidade aí das situações em que contendas serão geradas no nosso meio. E eu fiquei pensando também, né, tentando trazer essa contribuição para os irmãos, porque é interessante essa colocação que tem aqui no versículo 22 de Provérbios 26, e eu fui buscar para outras versões para entender o que estava querendo dizer ali com relação a essas comidas finas. Mas, irmãos, não é verdade em que nós precisamos ser sinceros, e nós gostamos de falar mal uns dos outros, e nós gostamos de ouvir os irmãos falarem mal uns dos outros. E é como eu vejo assim nas situações que muitas vezes seria como ali um grupo de amigos, de jovens, que eles estão ali numa rodinha conversando, e passa alguém ali e lança e joga ali no meio deles uma bola, e com certeza, aí eu garanto para os irmãos que essa bola ela não vai ficar parada ali. Ela vai começar a ser movimentada. Então, esse grupo ali, eles vão começar a jogar a bola um para o outro, fazer embaixadinha, ou talvez também numa mesa onde várias pessoas estão assentadas. A gente pega ali um pacote de bis, coloca ali no meio, e aí as pessoas vão começar a comer, e come não um só, né? O próprio nome, a ideia é essa, e vai comendo. E as conversas que vão para esse caminho de maldizer, né, de falar mal um do outro, nós precisamos reconhecer que nós gostamos de um ambiente desse. A nossa natureza carnal, esse velho Adão em nós, gosta disso. A ponto de que quando é só um começar a falar, e às vezes isso vai tomando uma proporção maior, porque a gente vai contribuindo com isso. E a gente vai falando mal e corroborando, é verdade. Esse irmão, essa irmã também naquela situação, olha que ela me tratou daquela maneira, ou esse irmão, essa pessoa, ela fez isso comigo, e a gente vai corroborando com essa situação pecaminosa. E talvez seja isso que o escritor ali de Provérbios, ele quis dizer, que essas palavras do caluniador são essas palavras que elas são saborosas, nesse sentido que a gente gosta. A gente gosta de ouvir, a gente gosta de participar desse ambiente. Isso não deveria ser assim, porque aí Provérbios ele é um livro muito rico, né? O Senhor nos deixou registrado esse livro, e ele é um livro que nos traz bastante ensinamento. E sobre a questão da contenda, temos vários versículos, vários textos que vão nos alertar com relação a isso. E uma desses alertas é que, então, ali em Provérbios 17, versículo 14, ele fala que começar uma discussão é como abrir a brecha num dique ou numa represa. E aí os irmãos sabem, né, que se numa represa abrir uma brechinha, isso ao longo do tempo, e mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que aquela represa rompa e que a água traga uma inundação e um desastre muito grande. E aí por isso que ele fala, o escritor de Provérbios, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Porque também ele coloca que o homem perverso, ele espalha contendas, e o difamador, ele separa os maiores amigos. Interessante que na King James Fiel, fala que o sussurrante, ele separa os maiores amigos. E não é assim. A maledicência, ela, entre aspas, tem graça quando a gente fala mal pelas costas. E quando a gente fala baixinho, no ouvido ali um do outro. A gente não vai falar mal um dos outros, ninguém vai subir aqui na frente para começar a falar mal um dos outros e acusar uns aos outros e levantar situações que muitas vezes tivemos. Mas é ali,
no cochichar, no sussurro, que a contenda é gerada. E nós precisamos, irmãos, entender a gravidade da contenda. Porque se o homem perverso ele espalha contendas, também com respeito ao homem iracundo, é falado, né, o homem iracundo e o homem cobiçoso, é falado que ele levanta contendas. Isso tanto em Provérbios 15, 18, como também em Provérbios 28, 25. E também em Provérbios, e nós já, até mesmo em Romanos, já falamos sobre esse texto ali de Provérbios 6, quando ali na versão Almeida, Revista Atualizada, fala que 6 coisas Jeová aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E também, lendo um pouquinho e ouvindo algumas considerações sobre esse texto, talvez uma versão, né, que alternativa e que alguns entendem ser melhor, porque dentro dessa relação que o escritor de Provérbios fala ali, então ele vai levantar 7 situações e a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E talvez a gente pegue essa como a situação mais grave entre todas as 6 relacionadas. Mas parece, né, que dentro do escrito hebraico, o que seria melhor colocado é que seria mais ou menos o que também a Nova Versão Transformadora traz, é que há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Então, também dentro dessa relação, 3 delas também estão relacionadas ao nosso relacionamento uns para com os outros. E o Senhor, dessas relações, ele detesta língua mentirosa, ele detesta testemunha falsa, e ele detesta aquele que semeia contenda entre os irmãos. E eu não trago aqui nenhuma novidade para os irmãos. E talvez esse seja o grande problema nosso, irmãos, porque acredito que também todas as contribuições que os irmãos têm trazido, os irmãos que têm se levantado, acho difícil a gente pegar algum, compartilhar e falar, não, isso é novidade para mim, isso eu não sabia. Mas o problema é que nós não levamos, e nós precisamos reconhecer isso, nós não levamos a palavra do Senhor a sério. As nossas vidas mostram isso. Os nossos frutos mostram isso. A nossa convivência uns com os outros mostram isso, irmãos. Nós não levamos a palavra do Senhor a sério. Nós muitas vezes colocamos ela na nossa caixinha de conhecimento, mas não colocamos e não procuramos entender na esfera de uma vida prática, de uma vida que deve refletir a vida de Cristo. E então, quando por várias vezes o Senhor nos trouxe aqui, que Ele detesta, que Ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, se levássemos a sério isso, nós teríamos mais atenção ao abrir da nossa boca. Nós teríamos mais atenção quando estivéssemos com um irmão ou quando estivéssemos na roda com alguns irmãos e naquilo que disséssemos, nós seríamos mais atenciosos para entender se as palavras que eu vou proferir são palavras que geram vida ou palavras que geram morte. E ainda dentro disso, mostrando a gravidade, né, e a força que diz respeito a uma língua maldizente, também nenhuma novidade para os irmãos. Eu gostaria de considerar com os irmãos e passar um pouquinho dentro ali do que escreveu Tiago no capítulo 3. E longe de fazer um estudo com respeito a esse capítulo, mas quero somente mesmo passar os versículos, né, e aquilo que Tiago escreveu para os irmãos e que o Senhor também nos fala através desses escritos, para que nós tenhamos a nossa mente transformada e entendamos aquilo que o Senhor de fato Ele deseja nos dizer. E já ali a partir do versículo 1 do capítulo 3, Tiago fala aos irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
penso eu que aqui Tiago ele já mostra a dificuldade que nós, crentes no Senhor Jesus, nós que fomos regenerados, temos de lidar com esse problema da língua, com esse problema das nossas conversas. Porque Tiago ele é absoluto em que todos nós tropeçamos em muitas coisas, e a razão para isso é o que nós falamos no início, tá? A razão disso, ou o significado disso é a nossa carne, é a nossa natureza humana. E dentro de todas essas coisas está o nosso falar. E aí quando Tiago fala, mas se nós não tropeçamos no falar, olha a força também que isso tem, irmãos. Se nós não tropeçamos no falar, então nós somos, né, homens e mulheres perfeitos varões, varões completos. E se nós não tropeçamos no falar, nós somos capazes de refrear também todo o corpo. E aí ele vai trazer esse exemplo aqui no nos versículos 3 e 4, quando ele fala que se nós pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, nós também dirigimos todo o corpo do cavalo. E também, se igualmente, né, nós observamos os navios, e mesmo esses navios grandes, como que eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. E é por isso que Tiago ele traz esse exemplo, né, porque a nossa língua ela vai nos conduzir a algum caminho, irmãos. E se da nossa língua sai vida, sai bênção, sai edificação, nós iremos para um caminho, né, seremos conduzidos, o nosso corpo será conduzido para um caminho que agrada ao Senhor. Mas se, pelo contrário, através da nossa boca, dos nossos lábios, do nosso falar, é manifestada e é gerado morte, é manifestada a maledicência, as conversas inadequadas, irmãos, também o nosso corpo, ele vai ser conduzido para esse caminho de morte. Porque se nós conseguirmos refrear, né, a nossa língua, as nossas conversas, aquilo que muitas vezes nós pensamos, nós conseguiríamos também controlar e dominar o nosso corpo. E é isso que ele continua dizendo quando no versículo 5 ele fala que assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha a força, irmãos, e a dureza que Tiago coloca com respeito à nossa língua, com respeito ao nosso falar. Então ele faz essa citação que uma fagulha, algo insignificante, é capaz de colocar fogo em uma selva inteira. Algo pequeníssimo, mas o estrago que isso pode trazer. E depois ele então vai falar como que a língua ela pode trazer destruição para a carreira humana. E não só isso, mas a língua ela traz destruição para si mesmo. Porque, irmãos, o ponto é que também quando somos encorajados, né, um pouco antes ali, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne, e nós somos encorajados a amar uns aos outros, no versículo 15 de Gálatas 5, Paulo fala ele fala que se nós nos mordemos e nos devoramos, então ele fala, veja que vocês não sejam mutuamente destruídos. E ele vai continuar dizendo que aqui no versículo 7, que toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é mal incontido, carregado de veneno. Bom, irmãos, que o Senhor ele nos ajude, porque muitas vezes, talvez nas nossas conversas inconvenientes, nós vamos ter uma expectativa de que somos, às vezes, aqueles que estão ali do lado da estrada, com uma mata ali, e a gente colocando fogo nessa mata e saindo correndo.
eu lembro que quando, na infância, adolescência, aí, minha mãe, meus pais, na verdade, sofreram um pouquinho aí com... E meu irmão, ele gostava de um fogo, viu? E aí, onde nós morávamos, tinha um lote vago. E quantas vezes meu irmão, ele ia lá, colocava fogo para chamar os bombeiros, e não sei qual que ele gostava, se era da sirene, se era da água, mas ele colocava fogo ali só para chamar os bombeiros irem lá e apagar. Mas ele, quando fazia isso, né, ia para casa e estava ali salvo. Só que quando nós falamos de um convívio de igreja, de assembleia, irmãos, não é isso. E talvez esse seja um ponto que nós precisamos entender. Porque quando nós colocamos fogo, nós esquecemos que nós estamos no meio da selva. E quando nós colocamos fogo na selva, irmãos, nós vamos perecer também. Nós não estamos fazendo apenas mal aos irmãos, mas estamos fazendo mal a nós mesmos. Por isso que o Senhor nos livre. Porque se nós, de uma maneira surpreendente, se o gênero humano tem sido capaz de dominar as feras, como que nós não temos sido capazes de dominar a nossa língua, irmãos? Olha que coisa absurda, ou que coisa que nos causa perplexo, ou nos deveria causar perplexo, porque se, até mesmo, né, então, hoje eu não sei como é que está em circo, mas tinha lá os leões, que eles eram usados ali no circo, elefantes, animais selvagens, e eles eram domados. Então, voltando aí para o leão, um animal carnívoro, um animal que, no seu habitat, se nós ousarmos ir ali num safari e mexermos com eles, provavelmente, no mínimo, seremos mortos e talvez devorados. Mas o leão a gente consegue dominar. Então nós temos as nossas técnicas, as nossas estratégias para conseguir domar um leão ou outro animal selvagem, mas nós não conseguimos. O gênero humano não consegue domar a língua. E infelizmente, nós cristãos, também muitas vezes nós não conseguimos domar a nossa língua, gerando contenda entre os irmãos. Não esqueçam, irmãos, que ao falar da maledicência, eu quero me remeter à contenda. E ao falar da contenda, eu quero me remeter à nossa carne, à nossa natureza. O mais absurdo é porque, continuando aqui em Tiago, no versículo 9, Tiago fala, então com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor, e também com a nossa língua nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode de água salgada dar água doce. Ilustração muito parecida com a que o Senhor Jesus, ali no Sermão do Monte, ele fala, no capítulo 7, quando ali no versículo 17, ele fala que toda árvore boa, ela produz bons frutos, e a árvore má, ela produz frutos maus, e que a árvore boa, ela não pode produzir frutos maus, nem a árvore má pode produzir frutos bons. E ali é interessante porque, na continuação desse texto de Mateus 7, e aí parece que há uma desconexão, e o Senhor fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Porque, irmãos, e aí nós vamos ver aqui, o Senhor fala que muitos vão aparecer ali e falar, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, e o que o Senhor vai falar? Afastai-vos de mim, vós, o que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade com você, eu já trouxe isso para os irmãos, e essa palavra conheci, ela em outros textos, e eu acredito que aqui se aplica isso, essa referência, que é uma figura de linguagem para esse relacionamento do homem com a mulher, esse relacionamento íntimo. Então o que o Senhor Jesus está falando é, eu não tive intimidade com vocês, vocês fizeram isso da cabeça de vocês. Então não adianta fazer alguma coisa da nossa cabeça e usar o nome do Senhor como se isso chancelasse alguma coisa. Não, nunca vos conheci, afastem-se de mim os que praticam a iniquidade, os que praticam a anomia, a falta de lei, aqueles que agem, que
que se conduzem sem regras, de uma maneira completamente solta. E olha só, irmãos, que interessante, porque quando nós vamos ali em Filipenses no capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo ele vai falando que muitos irmãos, eles foram estimulados no Senhor por causa das algemas deles, e esses irmãos, eles ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, alguns, Paulo coloca, efetivamente eles proclamam a Cristo por inveja e por porfia ou por contenda. Outros o fazem de boa vontade. Os que fazem de boa vontade, eles fazem por amor, sabendo que eu, Paulo, estou incumbido da defesa do Evangelho. Agora, aqueles que proclamam a Cristo por inveja e por contenda, eles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. E aí ele fala, não que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Percebam, irmãos, como é possível, na nossa convivência cristã, na nossa vida comunitária, nós fazermos coisas em nome de Cristo, mas por discórdia, por contenda, por ciúme, por pretexto. Entende que não é só usar o nome de Deus, não é só usar o nome do Senhor Jesus, isso não vai validar as coisas de uma maneira automática. O que valida aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho no Senhor, ele é validado quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós conhecemos a Cristo e quando Cristo nos conhece. Isso sim tem valor diante dele. Então que o Senhor nos livre de uma cegueira espiritual, a ponto de nós levantarmos partidos e facções no meio da igreja, no meio da assembleia, usando o nome de Cristo. Voltando lá para Coríntios, aqueles que se diziam de Cristo, possivelmente, eles poderiam estar dentro desse contexto que Paulo coloca aqui. Eles se diziam de Cristo, falavam, não, se vocês são de Paulo, se vocês são de Pedro, se vocês são de Apolo, eu sou de Cristo, mas eu sou de Cristo e eu levanto essa bandeira é por inveja, é para causar discórdia, é por pretexto, é de uma maneira insincera, e que o Senhor nos livre de termos isso aninhado nos nossos corações, porque na continuação de Tiago 3, Paulo fala que se nós tivermos inveja amargurada e sentimento faccioso, que nós não devemos nos gloriar disso, porque a inveja e esse sentimento faccioso, quando eles existem, isso vai gerar confusão, isso vai gerar toda espécie de coisa ruim. E no versículo 18, como que Tiago ele faz a colocação? É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Não é em inimizade, não é em maledicência, não é em discórdia. Não é dividindo os irmãos, não é contribuindo para esse desserviço. É em paz. E continuando aqui no capítulo 4, e aí nós voltamos ali nesse ponto que é primordial, quando Paulo fala que as guerras e contendas que há entre nós, elas surgem dos prazeres que militam na nossa carne. E aí no versículo 11, Paulo mais uma vez, Tiago mais uma vez, aqui no versículo 11 do capítulo 3, ele vai nos fazer essa advertência, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Irmãos, olha como que nós conhecemos a palavra. Ou algum irmão vai falar que é a primeira vez que leu ou que alguém mencionou sobre esse versículo. Não faleis mal uns dos outros. E por que, irmãos, nós insistimos num caminho de maledicência? Antes nós homens deveríamos ter um coração transformado pelo Senhor. E na instrução que Paulo faz a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 8, Paulo ele fala, irmãos, varões, eu quero que vocês orem em todo lugar, levantando mãos santas, não mãos para guerrear,
não mãos para pelejar uns contra os outros, mas mãos santas, sem ira e sem animosidade. Paulo também traz essa instrução às irmãs, ali quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, quando ele fala para as mulheres, né, ou fala para Tito, fala para as irmãs, fala para as mulheres idosas, que elas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, que elas sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Varões, muitas vezes o nosso contexto é um contexto de nós levantarmos as mãos uns contra os outros, não uns para os outros. Nós erguemos as mãos não para dar suporte, não para ajudar o irmão, não para acolher o irmão, mas infelizmente na nossa carnalidade, nós levantamos as mãos para destruirmos uns aos outros. Não deveria ser assim. Deveríamos levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Mãos que levam vida, mãos que levam acolhimento, mãos que abraçam uns aos outros. Irmãs, as irmãs mais velhas, deveriam instruir as irmãs mais novas a amarem os seus próprios maridos, a amarem os seus filhos, a se sujeitarem aos seus maridos. Mas, infelizmente, numa vida de casado ou de casal com seus muitos problemas, os seus muitos desafios, nós abrimos as nossas bocas umas com as outras para falar mal dos nossos maridos, para falar mal dos nossos filhos, para desencorajar e não estimular as irmãs mais novas. Mas não é isso. Não é conveniente isso. Não é conveniente que de uma só boca proceda bênção e maldição. É inadequado que nos nossos lábios nós os abramos para bendizer ao Senhor, mas para amaldiçoar os homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a nossa palavra ela seja sempre agradável, temperada com sal, para nós sabermos como responder a cada um e que não saia da nossa boca, irmãos, nenhuma palavra torpe, mas palavras que sejam unicamente, exclusivamente boa para a edificação, conforme a necessidade e que transmita graça aos que ouvem. Porque, irmãos, se nós formos sinceros, né, quando então um irmão, uma irmã vem até nós para falar mal e para maldizer outro irmão ou um grupo de irmãos, ao invés de nós nos deliciarmos com isso, nós deveríamos nos levantar interrompendo com isso. E nós os que ouvimos, né, quando é uma situação em que nós não somos os agentes ativos, mas os agentes passivos, nós deveríamos falar com os irmãos, e isso vai mudar bastante, irmãos. Se um irmão ou uma irmã chegar para nós para falar mal do outro, e nós falarmos, vamos orar por ele, vamos orar por ela, vamos colocar a vida desse irmão, dessa irmã diante do Senhor. Se todos nós tivermos essa atitude, eu garanto aos irmãos que ao invés de gerarmos discórdia no meio do povo de Deus, nós conseguiremos gerar vida, união, nós conseguiremos estar em uma mesma disposição mental, em uma harmonia. Se irmãos e irmãs chegam para nós para maldizer e nós falarmos, vamos orar por esse irmão, isso quebra aquilo que é da carne. Isso interrompe o trabalho da carne. Mas também, né, como nós lemos aqui, que é dito em Efésios 4:29, e é um crivo que nós deveríamos fazer sempre que nós abrimos a nossa boca para falar de outro irmão. Se isso é para edificação, se é conforme a necessidade, se isso vai transmitir graça àqueles que estão ouvindo.
Eu ousei também colocar alguns pontos aqui, até baseado nesse versículo, para ser esse crivo e para que sempre que nós abrimos as nossas bocas para falarmos do outro, nós façamos esse checklist para entender se é conveniente ou não eu colocar aquele assunto na mesa, né? Então, a primeira coisa diz respeito ao que nós vamos falar, ao conteúdo. O que nós vamos colocar ali para o outro irmão ouvir? Com qual espírito nós estamos? Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso objetivo? Porque eu garanto que o irmão que abre a boca para falar mal do outro irmão, ele não tem o propósito de edificar aquele outro irmão. Então, qual é o objetivo quando nós abrimos as nossas bocas? Quando, né? E aí essa colocação que Paulo faz, é necessário? É necessário, nesse momento, fazer essa colocação, ou colocar esse conteúdo aqui para ele ser conversado e discutido? Isso vai trazer edificação? Traz edificação para mim que estou falando? Traz edificação para aquele que está ouvindo? Traz edificação para aquele que está sendo alvo daquilo que eu estou colocando? Então, se eu estou falando de determinado irmão, quando eu estou falando aquilo e ele não está presente, isso está levando edificação para ele? Que o Senhor nos ajude a mudarmos o nosso procedimento no nosso convívio, nos nossos relacionamentos. Porque se a natureza humana, né, a carne, ela vai nos dizer e vai nos levar a nós falarmos mal uns dos outros, a nós pagarmos o mal com o mal. Então, aqueles que têm, muitas vezes, têm falado mal de nós, nós também vamos falar mal deles. Se é isso que nos leva à nossa carne, eu convido os irmãos a tomarmos um outro caminho. Porque todos nós estaremos, né, em cada situação, em um ponto onde há o caminho que agrada a carne e há o caminho que agrada a Deus. E, pegando vários textos, né, nós temos o Senhor Jesus falando que nós precisamos orar, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né, abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar. Também o Senhor Jesus em Lucas 6 fala para nós bendizermos aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos caluniam. E é interessante porque isso não vai vir de uma maneira natural, irmãos. E tem dois textos que me levam a crer que essa transformação ela ocorre quando nós estamos diante do Senhor com um coração sincero, despidos de nós mesmos, permitindo que o Senhor faça esse trabalho de transformação em nós. Porque em Lucas, em Marcos, no capítulo 11, olha só, porque parece também que é um texto desconexo, mas ali no versículo 22, né, dos versículos 20 ao 26, mas no versículo 22, Jesus, depois daquela situação em que o Senhor Jesus amaldiçoa a figueira e os discípulos, eles veem a figueira seca, né, e eles se espantam com aquilo, o Senhor Jesus fala, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. E parece que o que o Senhor está nos encorajando aqui é fazer coisas impossíveis, aquilo que é visível ao olho humano, e impossíveis no sentido muito material. Mas quando a gente continua no versículo 25, o Senhor Jesus fala, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, olha a montanha que o Senhor nos encoraja a transportarmos, tendo fé nele, aquilo que sim é impossível aos homens, nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós perdoarmos aqueles que nos maldizem, nós perdoarmos aqueles que causam feridas em nós. Não há nenhuma montanha maior do que essa possível de ser transportada quando nós temos fé no nosso Deus e em oração, nós orando diante do Senhor e nos derramando diante do Senhor, o Senhor nos mostra aquela situação em que nós precisamos ter um coração de perdão para com o nosso irmão,
É em oração que nós veremos, Senhor, veremos, irmãos, as nossas falhas, a nossa sujeira. É em oração que nós veremos o nosso coração corrupto. É em oração que o Senhor vai derramar a luz dele sobre nós, para nós entendermos que também os nossos procedimentos não são convenientes, que também nós temos causado feridas e temos levado maldições aos irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Também em Lucas 11, quando os discípulos pedem ao Senhor Jesus, para o Senhor Jesus ensiná-los a orar, nós também vemos essa oração, né, ou esse modelo da oração do Pai Nosso, e nesse modelo em que, dentro dos pontos que ali é abordado, né, ali já talvez mostra o coração de alguém que experimentou essa transformação, em clamando ao Pai para que o Pai o perdoe da mesma maneira como aquele que está orando tem perdoado aos que têm causado ofensas e feridas. Irmãos, a verdade é que a nossa vida, ela não é transformada, porque nós não temos uma vida diante de Deus. Talvez essa vida que Pablo mais uma vez nos lembrou na semana passada, essa vida de solitude. Nós queremos estar com os irmãos, queremos ter a nossa vida de comunhão com os irmãos, entre aspas, muitas vezes, mas nós não queremos ter a nossa vida de comunhão com o Senhor. E é nessa falta de comunhão com o Pai que nós não perceberemos quão mal nós somos, quão mal nós temos causado uns aos outros, quão mal têm sido as nossas atitudes. E então, fica essas duas possibilidades para os irmãos, de nós, diante das situações, diante dos nossos convívios, nós abrirmos a nossa boca para maldizer os irmãos, ou pegando Paulo como exemplo, e imitando a Paulo, assim como Paulo era imitador de Cristo, e aí nós vamos ver as suas várias cartas, em quase todas, na verdade, quando Paulo, primeiro, ele mostra um coração de gratidão para com os irmãos. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 8, ele fala: primeiramente eu dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Então, nos falta um coração de gratidão para com os irmãos. E nós, muitas vezes, não vamos ter esse coração de gratidão por aqueles irmãos que o Senhor tem colocado ao nosso redor, por causa dessas situações e por causa de um coração duro que nós temos. Que o Senhor nos transforme, a ponto de nós vermos o outro e agradecermos ao nosso Pai pela vida do outro. E também, de uma maneira muito egoísta, nós nos colocamos diante do Pai muito voltados para nós mesmos, para as nossas necessidades, para aquilo que faz parte dos nossos interesses, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas metas. Mas também, quando nós vemos as muitas cartas de Paulo, Paulo fala, como também aqui nesse contexto de Romanos 1, no versículo 9, eu faço menção de vós em todas as minhas orações. Irmãos, e aí eu quero finalizar dando várias sugestões e pautas para que nós oremos pelos nossos irmãos. Então, que nós oremos pelos nossos irmãos e por nós mesmos, para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo em repartirmos algum dom espiritual, em sermos confirmados no Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas bocas, irmãos, para que o Senhor nos ajude, para que quando estivermos juntos, em companhia uns dos outros, nós nos confortarmos por intermédio da fé mútua. Que o Senhor nos ajude ao abrirmos as nossas bocas, né, nós não cessarmos de dar graças uns pelos outros, fazendo menção de cada um de nós em oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que o nosso Deus, ele ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a esperança para a qual Deus nos tem chamado, para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos qual a riqueza da glória da herança dele nos santos,
abramos as nossas bocas ao Senhor, para que o Senhor ele nos ilumine os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual a suprema grandeza do poder dele para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Irmãos, que nos coloquemos diante de joelhos diante do Pai, para que o Pai ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que habite Cristo em nosso coração pela fé, para que nós, estando arraigados e alicerçados em amor, possamos compreender com todos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, e para que conheçamos este amor que excede todo entendimento, que abramos os nossos lábios, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, que abramos as nossas bocas e que supliquemos para que nós consigamos, também pela graça do Senhor, sermos cooperadores no Evangelho, e que o nosso amor ele aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que nós aprovemos as coisas excelentes e sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, e que sejamos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, que o abrir da nossa boca e a nossa oração seja para que nos transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que nós peçamos a Deus que vivamos de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Peçamos para que sejamos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Irmãos, que assim como Paulo fala com respeito a Epáfras, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, então que nós nos esforcemos sobremaneira e continuamente por cada um de nós nas orações, para que nós nos conservemos perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E que sem cessar nós oremos uns pelos outros, recordando da operosidade da nossa fé, da abnegação do nosso amor e da firmeza da nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nos coloquemos diante do Pai, de joelhos, derramados diante da sua presença, para que a nossa fé cresça sobremaneira e o nosso amor mútuo ele possa aumentar uns para com os outros, para que Deus nos torne dignos da sua vocação e para que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, com o objetivo de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado entre nós e nós nele, segundo a graça do nosso Deus e segundo a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que o Senhor ele tenha misericórdia de nós e que nós lembremos uns dos outros em oração, não com o intuito de uma destruição uns dos outros. Que quando estivermos juntos, irmãos, se formos para abrir a nossa boca, que seja para nós clamarmos por misericórdia pelo irmão. Se irmãos, às vezes, estão em suas situações de dificuldades ou temos algum desentendimento, quão necessário é, irmãos, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor e a vida do irmão diante do Senhor. E a verdade também é que essas contendas, né, elas podem ser motivadas por muitos aspectos. Então, pode ser por situações de entraves aí no relacionamento, de desentendimentos. Pode ser por situações de discordâncias. Então, eu tenho chegado à conclusão, né, talvez falando muito mais de mim do que dos irmãos, que cada vez mais me é nítido que uma dificuldade de lidar com o diferente, né? E aí, pegando ali o contexto de Coríntios, né, num contexto em que Deus ele mostra a sua
pluralidade, em que nós teremos buscando diante de Deus com muita seriedade, né? O Senhor ele vai se manifestar a nós, né, em alguns pontos de maneiras diversas, mas nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Nós temos dificuldade de lidar com aquilo que não faz parte de nós, de lidar, né, de respeitar aquilo que ou com aquilo que nós não concordamos. Que o Senhor nos ajude. E aí eu vou pegar, ô, irmão Roberto, eu vou te expor aqui, me perdoe, mas aí o irmão levanta, o irmão nos encoraja dentro do momento do partir do pão, uma prática que, convenhamos, ela não é comum, né, dentro do nosso meio, na nossa história, e nós vemos o irmão e depois que acaba a reunião, nós vamos lá, ó, o irmão Roberto, fala demais, ora toda hora, ó aquele irmão, orou 2 vezes na reunião de ceia, e nós não conseguimos lidar com o diferente, irmãos. Irmãos, a beleza, né, do corpo e a harmonia do corpo se dá nessas diferenças, porque somos membros diversos, com funções diversas, pensaremos diferentes, mas que o Senhor nos ajude nessas diferenças, juntos nós trabalhemos pelo Senhor, né, que o nosso partido, de todos nós, seja o partido de Cristo, nesse sentido de que tenhamos a mente de Cristo e que o nosso desejo, como parte do corpo de Cristo, como membros uns dos outros, seja de glorificar a Cristo. E de novo, irmãos, isso não vai ser possível humanamente. Por isso que nos dói tanto, por isso que nos custa tanto lidar com as diferenças, porque nós tentamos tratar essas coisas numa esfera muito humana, na carne. Mas aí a gente volta lá para o início, porque isso vai ser possível, um convívio pacífico, respeitoso e entendendo que nós podemos nos complementar para expressar a Cristo. Então, como parte da Igreja de Cristo, né, aqui na Rua Presidente, com as nossas diferentes espiritualidades, nós podemos sim dar testemunho de Cristo. Que seja esse nosso desejo. E se nós olharmos para o irmão de uma maneira, um irmão que tem alguma diferença com relação a nós, ao que pensamos, que nós consigamos orar pelo irmão. Se nós entendemos que o irmão está errado em algum aspecto, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito. Chore pelo irmão, coloque a vida do irmão em oração, lembre-se dele, agradeça ao Senhor pela vida dele, faça menção dele em oração. E termino nessa conclusão que também o Felipe ele colocou nessa lembrança de C.S. Lewis, porque tanto em Efésios, no capítulo 4, nós somos exortados e instruídos a despojar do velho homem e a nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E também em Romanos, no capítulo 13, eu gostaria de ler com os irmãos, texto pelo qual nós já meditamos por bastante tempo quando estávamos estudando o livro de Romanos. E termino com esse texto. Quando, em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11, Paulo ele escreve: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Irmãos, mas vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada vamos dispor para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos, às suas paixões. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós.